Vamos começar pelo lado positivo. Já voltaram incentivos e financiamentos para as principais linhas de pesquisa no Brasil. Parece que está voltando aos poucos também a verba para institutos federais. Você nota uma melhora na educação, mas a educação, na sua face dos institutos privados e de todo esse lobby que existe dentro do MEC, continua mantendo uma atrocidade chamada Novo Ensino Médio, que começou lá com o governo golpista do Temer e se aprofundou agora com o governo do Jair Bolsonaro. Eu queria que você falasse para um corte de vídeo de YouTube o que raios é o Novo Ensino Médio e por que isso pode ser um problema se o governo Lula não mexer nisso. Bom, não é que ele pode ser, ele está sendo um problema gravíssimo. Eu vou tentar resumir o que é o Novo Ensino Médio. Foi quando elaborou o Daniel Cária e aquela turma toda, o Daniel Testa, a Jaqueline Moll, a Mônica Ribeiro e um monte de gente, a Catarina, que a gente acha que são os piores problemas, né? Mas, basicamente, ele se resume, se você for usar uma palavra, o Novo Ensino Médio é desestruturar o ensino médio, reproduzindo um modelo de educação barata para a população pobre, que traz os princípios da Lei 5.692, que é a reforma da educação da ditadura. Fazendo o quê? 5 coisas. Primeiro, ele obriga a que exista um teto de formação geral básica. O que isso significa? Que a população não pode estudar mais do que. E eu nunca ouvi falar isso. Isso é uma coisa absolutamente inimaginável. Você dizer assim, não pode estudar mais história, não pode estudar mais sociologia, não estudar mais biologia, só pode estudar 1.800 horas nos 3 anos. É proibido. A segunda coisa são os itinerários formativos, que são tornados obrigatórios, e isso é bem brutal, porque você cria um discurso falacioso de que você vai dar opções de escolha para os estudantes, quando, na verdade, a opção que você vai apresentar é uma formação muito precária, com professores que vão estar improvisados tentando inventar coisas, e quando você tem metade das escolas, dos municípios do Brasil, que só tem uma escola de ensino médio, então elas não têm estrutura, nem os professores têm formação, nem ninguém teve tempo, porque 3 anos não é tempo suficiente para você pensar o que seria mesmo esse estudo diversificado. Uma terceira coisa é abrir a possibilidade de ensino à distância na formação básica, o que é criminoso, não existe nenhum lugar no mundo que faça formação básica de crianças e jovens usando o ensino à distância, e a experiência durante a pandemia demonstrou o quanto isso prejudica o desenvolvimento dos jovens. A quarta coisa é a história do professor de notório saber, quer dizer, é você desorganizar a profissionalização do professor, ou seja, você poder improvisar alguém num lugar, e esse poder improvisar era ligado ao itinerário formativo da formação profissional, mas só que do jeito que a coisa foi construída, que é ligado a essa referência da 5.692, da PPT, para quem pegou, né, Preparação para o Trabalho, nós estávamos conversando aqui, que eu sou a velhinha da conversa, eu peguei PPT, mas já era um resto assim, de quem demorou a reformar. Mas era um trabalho assim, por exemplo, eu tinha educação agrícola, à guisa de PPT. E o que eu fazia? Eu capinava a escola, porque a escola não tinha dinheiro para pagar um jardineiro, para ter um jardim adequado, e aí botava os estudantes para capinar a escola. Então, você põe profissionais sem formação para supostamente dar uma formação que acaba. E aí o que a gente está vendo nesse lugar é a construção dessa ideologia do empreendedorismo, que é uma mentirada, né? É dizer que se você fizer bolo de pote, você vai ser milionário, porque apesar dessas serem 2 disciplinas de 2 itinerários em lugares diferentes, no fim é isso que está fazendo. E você dizer que só é obrigatório português, inglês e matemática, e aí é bom que se diga, mesmo dessas disciplinas, a redução. Então você precariza o trabalho, a escola e a formação, tudo ao mesmo tempo, para aumentar o fosso de aprendizado entre os pobres e os ricos no Brasil, porque as escolas privadas arrumam formas de continuar mantendo essa estrutura. E tudo feito em nome dos interesses dos banqueiros. Então, basicamente, é uma desestruturação. Claro que há outros aspectos. Ela foi criada de uma maneira brutal, com banqueiros e administradores, CEOs, dizendo:
professores, trabalhadores da educação, vocês não sabem o que vocês estão fazendo no ensino médio, está dando errado por causa disso, e nós, que somos especialistas em bancos, vamos ensinar a vocês como se faz a educação. E aí o que a gente está vendo é uma escola completamente desmontada, onde os estudantes passam mais tempo lá, mas não aprendem nada, sabem que não estão aprendendo nada, sabem que não vão conseguir fazer vestibular, sabem que não tem formação técnica de verdade, e ainda estão sendo prejudicados porque o aumento de carga horária, que é uma coisa que a gente defende, foi feito sem estrutura, sem bolsa, sem garantia, sem refeição, sem assistência, sem permanência, e numa sociedade pobre, onde as famílias estão desempregadas, isso está significando, inclusive, fome, ou o contrário do que eles diziam, que é uma migração dos estudantes do ensino diurno para o noturno. Porque, ao invés de aumentar a carga horária, os estudantes que precisam trabalhar estão deixando de estudar de dia e estão estudando de noite, que é o pior horário, quando, às vezes, em muitos casos, eles conseguiam estudar um turno de dia e trabalhar no outro turno de dia, e não conseguem mais por causa da reforma.